Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo, irmãos na doutrina da obediência à vontade de Deus. Antes de mais nada, damos graças a Deus por essa oportunidade de nos encontrarmos, nem que seja de forma virtual, porque o Senhor, em sua misericórdia, nos propiciou essas ferramentas tecnológicas para que assim acontecesse. A par de tudo que o mundo vem passando esse último mês, com essa pandemia desse vírus, temos que nos manter firmes na doutrina da obediência à vontade de Deus. Porque nós sabemos, irmãos, que a doutrina é uma ciência, e é uma ciência prática, e é uma ciência que nós colocamos então em prática no nosso dia a dia, reconhecendo a vontade de Deus em todos os nossos atos. Além disso, a doutrina da obediência a Deus é um exercício interno que cada um realiza no âmago da sua consciência, ou seja, cada um tem que trabalhar pelo desenvolvimento do Cristo no seu interno. E como se faz isso? É simples, como nos diz o professor Ugarte na obra As Duas Grandes Leis Espirituais. Na nossa vida prática, devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nós nos colocamos, tendo grande cuidado de fazer a vontade de Deus dentro dos mandamentos e estatutos. Então, irmãos, se nós nos colocamos em harmonia com esta vontade de Deus, se nós exercitamos essa obediência no nosso dia a dia, nós não temos o que temer. Temos que ser, na verdade, prudentes. Não podemos provar a Deus, porque a Deus não se prova a Deus. Nós temos que reconhecer a sua vontade se expressando no universo, dar graças a Deus por essa vontade se expressar no universo. Mas nós não podemos afrontar ou nos irresignar ante a sua vontade. É necessário que continuemos no nosso dia a dia resignados ante a vontade de Deus, suplicando a Ele todos os dias sobre nós, sobre os nossos irmãos e sobre toda a humanidade, a sua misericórdia, para que Ele dê aquilo que nós necessitamos, porque Ele sabe o que nós necessitamos muito antes de pedirmos, pois senão Deus não seria onisciente. Ele, realizando em nós a sua vontade pela prática perseverante da doutrina da obediência à vontade de Deus, nos orienta a melhor forma de agirmos. Temos que desenvolver esta consciência, esse Cristo interior, esse Cristo que nos capacita para toda obra boa. Então, nesse período de crise que a humanidade vem vivendo, se eu precisar sair de casa, vou sair de casa. Em último caso, caso eu necessite realmente, eu vou sair pela vontade de Deus. Vou pedir a Ele o seu amparo. Quando chegar em casa, eu vou dar graças a Deus porque foi do seu agrado que eu pudesse retornar. Mas isso, irmãos, não é para acontecer somente em época de crise. Essa deve ser a tônica da nossa vida. Agir sempre em todos os nossos atos, dentro dos mandamentos e estatutos, pela vontade de Deus. Eu vou trabalhar pela vontade de Deus, eu vou estudar pela vontade de Deus, eu vou passear pela vontade de Deus, eu vou no supermercado pela vontade de Deus. Parece simples, mas essa simplicidade da doutrina do Cristo é que faz toda a diferença, porque isso promove uma transformação interior. Nós transformamos a nossa consciência, desenvolvemos o Cristo no nosso interno, e este Cristo no nosso interno passa a fazer
a sua vontade. Com Cristo fazendo a sua vontade em nós, automaticamente nós começamos a negar a nossa vontade pessoal. Assim nós começamos a entender aquilo que o professor Ugarte, na obra As Duas Grandes Leis Espirituais e no seu artigo O Nascimento de Jesus Cristo, nos fala, relembrando as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos diz que a obediência e a negação são os princípios fundamentais do cristianismo primitivo. Ninguém entra no céu sem obediência e sem a negação. Nosso Senhor Jesus Cristo já disse isso no Evangelho, mas isso está com véus. Lá em João, ele nos diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Guardar os mandamentos do Senhor. O que é guardar os mandamentos do Senhor, senão obedecer, cumprir, obediência a Deus? E obedecer também nos lembra o professor Ugarte nesses dias, esclarecendo as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que obedecer é amar, estar em harmonia com tudo o que existe. Este é o princípio da obediência. Mas também temos o princípio da negação, que também é extraído do Evangelho. Lá em Marcos, Mateus, eles citam essa citação de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, baseados nestes dois princípios fundamentais, nós temos que levar a efeito a nossa vida prática. Fazemos os atos pela vontade de Deus, sob cujo amparo nós nos colocamos, sendo prudentes em nossas atitudes, andando dentro da lei, andando conforme nos orientam hoje as autoridades sanitárias. Temos que ser cautelosos, temos que ser prudentes, porque um cristão primitivo, antes de tudo, ele é um cumpridor de leis, um cumpridor de normas, tanto espirituais quanto normas materiais. Então, se nós alegamos, se nós afirmamos que nós obedecemos a Deus, reconheçamos então que as autoridades materiais também foram colocadas por Deus. E se essas autoridades materiais foram colocadas por Deus, devemos respeitá-las. Contudo, irmãos, tenhamos sempre presentes em nossas mentes que a obediência que nós devemos não é a homens. Nós não devemos obediência a homens, mas a Deus. E esta obediência a Deus reflete nas autoridades materiais. Então, cuidemos dos nossos internos. Cuidemos de realizar no nosso dia a dia a vontade de Deus. Oremos mais uma vez, eu peço aos irmãos, oremos por todos nós. Oremos pela humanidade como um todo, para que, se for do agrado do Senhor, esta pandemia se acabe. Contudo, como nos lembrou o nosso Senhor Jesus Cristo na sua oração antes de ser preso, ele rogou ao Pai por 3 vezes que, se fosse possível, passasse dele aquele cálice sem que ele bebesse. Mas ao final ele dizia: contudo, Pai, faça-se a tua vontade e não a nossa. Então, Senhor, nós te suplicamos que, se for do teu agrado, essa pandemia não afete muitas pessoas mais. Que ela se encerre, se assim for do teu agrado, se assim for da tua vontade. Mantenhamos-nos firmes, perseverantes nessa doutrina da obediência à vontade de Deus. Que nada, nem ninguém
nenhuma epidemia ou pessoa alguma possa nos afastar deste amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que nenhum vento de doutrina possa nos abalar. Mantenhamos-nos firmes, perseverantes, no reto caminho de retorno à casa de nosso Pai Celestial. Que Deus esteja conosco, nos amparando, nos orientando e nos iluminando. Graças a Deus por mais esta oportunidade de falar aos meus irmãos sobre a doutrina da obediência à vontade de Deus. Que Deus esteja conosco, tenham todos uma boa noite e continuem acompanhando os nossos vídeos da doutrina no canal da obediência. Amém.